Bom dia, boa tarde, boa noite, só vitória, graças a Deus. Gente, o tempo mudou aqui. Eu estou aqui com os mosquitos me mordendo, mas nada vai mudar o meu foco. Já peguei minha Bíblia e hoje o vídeo vai ser um pouquinho longo. Mas acredito que essa conversa pode ser muito importante para alguém que vai estar assistindo aqui. Talvez até libertadora. Então eu peço, com carinho, que vocês fiquem aqui comigo até o final, porque eu vou compartilhar algo com vocês que por muitos anos foi uma dúvida para mim e me trouxe grandes conflitos. E se no final desse vídeo você se sentir à vontade de deixar uma mensagem, se Deus tocou no seu coração, se Ele esclareceu alguma coisa para você através dessa mensagem, deixa lá, vou ficar muito feliz em saber. Mas eu já quero começar lendo Efésios 5, do 22 ao 25, bora lá. Bora lá, Efésios 22. Vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. 25. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu acho muito interessante que muitas pessoas param na parte que fala sobre a mulher ser submissa ao seu marido, mas esquecem de continuar lendo. Porque logo depois, a palavra também diz que os vossos maridos devem amar suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Ou seja, Deus não está ensinando apenas a mulher, Deus está ensinando os dois. Ele está ensinando a mulher a respeitar e ele está ensinando o homem a amar. E não é qualquer amor, mas um amor sacrificial, um amor que cuida, um amor que protege, um amor que serve. E hoje eu quero conversar especialmente com as mulheres, com você que acabou de casar, com você que sonha em casar, com você que já está casada há muitos anos, assim como eu, e até com você que é solteira, mas deseja construir uma família um dia. Porque eu vou falar sobre uma palavra que durante muito tempo me incomodou. Uma palavra que talvez incomode você também. Submissão. E eu já quero começar dizendo uma coisa. Se essa palavra te causa desconforto, eu te entendo. Porque durante muitos anos eu também senti esse desconforto. Quando eu ouvia alguém falar sobre submissão, eu criava uma barreira imediatamente na minha cabeça. Submissão era não poder opinar no meu pensar, sabe? Era não poder falar, era não poder participar das decisões. Era simplesmente aceitar tudo. Era perder minha identidade, talvez. Era deixar de ser quem eu era. Isso tudo na minha cabeça. E por causa dessa visão distorcida, eu rejeitava esse ensinamento sem procurar entender o que Deus realmente queria me ensinar. Mas hoje eu consigo olhar para trás e reconhecer, muitas das vezes, as discussões que aconteceram dentro da minha casa não começaram porque meu marido era uma pessoa ruim. Não começaram porque ele queria controlar. Não começaram porque ele não me amava. Muitas das vezes começaram porque eu queria assumir o lugar que Deus deu para ele e não a mim. Olha isso, gente. Eu queria ter a palavra final, eu queria ter o controle de determinadas situações. Eu queria passar na frente das decisões dele. Isso gerava conflitos, discussões e desgaste desnecessário. Eu não conseguia enxergar com clareza, gente. Mas eu quero fazer uma observação aqui muito importante. Quando eu falo submissão, eu não estou falando de uma mulher anulada. Eu não estou falando de uma mulher que não possa ter voz. Eu não estou falando de uma mulher que faz tudo sozinha enquanto o marido não participa de nada. Desculpa, gente. Porque aqui em casa não é assim, já tô dizendo. Aqui em casa tá existindo, né? Tá existindo parceria, amizade, existe companheirismo. Meu marido me ajuda muito, graças a Deus. Quando ele está em casa, é ele que põe a roupa na máquina, é ele que estende a roupa. Nossa, ele me ajuda em várias tarefas do dia a dia. E enquanto ele está fazendo alguma coisa, eu estou cuidando das crianças, né? Tô organizando alguma outra coisa da casa, resolvendo alguma necessidade da família, né? Então, existe uma troca saudável, existe uma concordância entre a gente, existe amizade. E eu acredito que isso é muito importante dentro de um casamento. Porque o casamento não é competição. O casamento nunca vai dar certo se pensarmos assim. Não é uma disputa para saber quem manda mais, não é uma disputa para saber quem tem mais valor. É uma equipe, gente, somos uma equipe, somos uma parceria, é uma missão compartilhada. Só que cada um possui sua responsabilidade, né? Diferente nas situações de dentro de casa. Cada um cumpre a sua missão. Foi aí que eu entendi algo muito importante. Quando nós casamos, deixamos de viver apenas para nós mesmos. A gente tem que pensar no outro, sabe? A gente se torna uma família, se torna uma só carne. É uma única missão, sabe? E quando cada um ocupa o lugar que Deus preparou, tudo começa a ficar mais leve.
Gente, mudou o tempo aqui, minha garganta já tá aqui arranhando, mas eu vou continuar essa mensagem. Deixa eu focar. Mas vou dizer uma coisa que eu considero, assim, muito importante. Quando eu e o meu marido aceitamos, aliás, quando Jesus nos aceitou, a gente se tornou uma nova criatura. Mas isso não significa que passamos a entender tudo da noite para o dia. Não significa que aprendemos no automático, sabe? Marido e mulher segundo o coração de Deus, não. Nós fomos aprendendo, a gente foi errando, fomos moldados, fomos amadurecendo, fomos sendo ensinados. Porque uma coisa é Jesus nos aceitar, outra coisa é decidir conhecer a Jesus. Uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você buscar entender aquilo que Deus está tentando nos ensinar através dela. E por muito tempo eu vivi sem compreender algumas dessas coisas. Não porque eu era uma pessoa ruim, não porque meu marido era uma pessoa ruim, afirmar aqui, né? Mas porque nós ainda estávamos aprendendo. Até que chegou um momento em que eu parei e pensei: se existe tanto conflito, tanta discordância e tantos desgastes, eu preciso entender o que Deus realmente quer me ensinar. E foi aí que eu comecei a buscar, comecei a estudar, comecei a meditar na palavra. E demorou, gente, foram anos pra haver esse acorde. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, começou a abrir os meus olhos. E aquilo que antes me incomodava começou a fazer um grande sentido. Aquilo que antes parecia uma prisão começou a se transformar em liberdade. Porque eu percebi que Deus não criou princípios para nos prender. Ele criou princípios para nos proteger. E isso mudou muita coisa dentro da minha cabeça. Nossa, como mudou. Mudou a nossa comunicação, mudou a nossa amizade, mudou a nossa parceria, mudou a forma como nos enxergamos como marido e mulher. Cara, a gente está junto há 19 anos. Ano que vem a gente vai completar 20 anos de caminhada. Não são meses, né? E alguns anos, são 20 anos. E hoje eu consigo olhar para o meu marido com ainda mais respeito, admiração, um amor que multiplicou. Sabe, eu vejo nele um amigo fiel. Hoje eu vejo nele um amigo fiel que eu posso contar, sabe? Que eu posso ser transparente com ele. Um grande companheiro, sabe? Um homem que luta todos os dias pela nossa família. Um homem presente, né? Um pai presente. Alguém com que eu compartilho as minhas alegrias, os meus medos, inseguranças, sonhos, objetivos. Ele sempre tá ali, me botando ânimo, me apoiando. Mas, ó, meu amor, eu sei que você tá aqui assistindo esse vídeo. Eu quero que você saiba. Sou muito grata pela sua vida. Obrigada por permanecer ao meu lado nos dias mais nublados da minha vida. E obrigado por caminhar sempre ao meu lado. E obrigada por cuidar da nossa família. Obrigado por ser meu amigo, meu companheiro de jornada. Te amo, tá? E para você que está me ouvindo agora, eu quero deixar uma reflexão. Talvez você esteja rejeitando algo que ainda não compreendeu. Talvez você esteja rejeitando algo que você ainda não compreendeu completamente. Porque eu já estive neste lugar, mas quando eu decidi buscar entendimento, Deus me respondeu. Talvez hoje seja o seu dia de fazer o mesmo. Não tenha vergonha de admitir que ainda está aprendendo. Todos nós estamos. Mas quando buscamos a Deus com sinceridade, somente Ele nos ensina a palavra dele. E foi isso que aconteceu comigo. E hoje eu posso dizer que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Muito obrigada por ter permanecido aqui até o fim. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus permitir, se Deus quiser. Tchau.